Sou a errada por me recusar a deixar minha irmã levar os filhos ao meu casamento, mesmo ela dizendo que é injusto. Eu, 28F, vou me casar no próximo mês e tenho planejado esse casamento por quase um ano. Meu noivo, 31M, e eu concordamos que queríamos um evento apenas para adultos, principalmente porque imaginamos uma noite mais formal. Além disso, o local é pequeno e muito sofisticado, ou seja, não é o melhor ambiente para crianças pequenas correrem por aí. O problema é minha irmã, 32F, que tem 2 filhos, 5 e 7 anos. Quando mencionei pela primeira vez a política de 100 crianças, ela não pareceu muito chateada, mas, conforme fomos nos aproximando do casamento, ela começou a dar indiretas sobre como seria difícil encontrar uma babá. Eu entendo completamente que pode ser complicado, então me ofereci para pagar uma babá local para ficar com as crianças no hotel dela durante a noite, para que ela pudesse comparecer sem preocupações. Mas ela não gostou da sugestão. Ela disse que é injusto porque o casamento da nossa outra irmã, há 3 anos, permitiu crianças. Mas naquela época, nossos sobrinhos eram bem mais novos e mais tranquilos. Na idade que eles estão agora, eles têm muita energia e adoram correr por aí, além de ficarem mal-humorados à noite, e isso não é o que eu quero no meu casamento. Isso virou um grande ponto de conflito. Agora, ela está dizendo que se os filhos dela não forem convidados, ela talvez nem compareça. Sinceramente, isso me magoa um pouco. Minha mãe me disse que a decisão é nossa, já que somos nós que estamos nos casando. E eu sinto que fui flexível e ofereci uma boa solução, mas minha irmã está me fazendo sentir culpada por não abrir uma exceção para a família. Então, serei a errada por manter a regra de 100 crianças e, potencialmente, fazer minha irmã se sentir excluída? Edith, muitas pessoas perguntaram se eu conheço a babá e sim, eu conheço. Ela mora no nosso bairro e já cuidou de várias crianças dos nossos vizinhos. Ela é uma jovem muito responsável, tem entre 22 e 24 anos, não lembro a idade exata. Eu entendo que minha irmã possa não se sentir confortável deixando as crianças com alguém que ela não conhece, mas minha intenção foi apenas oferecer uma solução. O marido dela também tem família, e eu acho que eles não se importariam de cuidar das crianças por uma noite, mas vou deixar essa decisão com ela. Eu realmente espero que ela venha ao casamento, porque me importo com ela e adoraria tê-la lá. Outro motivo pelo qual não queremos crianças no evento é porque haverá um open bar, e não queremos crianças e pessoas bêbadas no mesmo ambiente. A família do meu noivo adora festejar com bastante vinho e cerveja. Obrigada por todas as palavras gentis e conselhos. Vamos manter a regra de 100 crianças, mas estamos considerando permitir que as crianças compareçam à cerimônia, como algumas pessoas sugeriram. A atualização, 20 de fevereiro de 2025, 3,5 meses depois. Desculpem pela demora em escrever a atualização, para ser honesta, eu completamente esqueci do meu post. Entre o casamento, a lua de mel e o drama familiar, isso acabou escapando da minha mente, mas melhor tarde do que nunca, certo? Bem, o casamento aconteceu, e vamos dizer que não foi sem alguns momentos complicados. Prepare-se, porque essa foi uma jornada. Depois do último post, eu e meu agora marido decidimos permitir crianças apenas na cerimônia, mas mantivemos a recepção apenas para adultos. Minha irmã não ficou muito feliz, mas disse que ia dar um jeito. Eu entendi isso como se ela fosse realmente encontrar alguém para cuidar das crianças depois da cerimônia. Ah, quão ingênua eu fui em supor isso. Não é que eu não goste do meu sobrinho e da minha sobrinha, eles são adoráveis e doces quando cuidamos deles, porque sabem que estabelecemos regras. Mas quando minha irmã está lá, eles não escutam nada porque ela e o marido deixam eles fazerem o que querem. A cerimônia foi linda. Minha sobrinha e meu sobrinho estavam com seus iPads, então ficaram calmos e comportados, e por um momento eu pensei que tudo iria correr bem. Quão ingênua eu fui! Depois da cerimônia, eu e meu marido recém-casado ficamos para tirar mais algumas fotos e depois fomos para a recepção. Os convidados já estavam interagindo, as bebidas estavam sendo servidas, e eu estava me sentindo ótima. Então, do canto do olho vi minha irmã, o marido dela e as crianças. Eu pensei que ela só estivesse esperando alguém vir buscar os filhos e não pensei muito sobre isso. Então, cerca de 20 minutos depois, meu sobrinho correu pelo salão e passou entre as mesas, quase colidindo com meu padrasto. Olhei para minha madrinha de honra, e nós duas fomos até minha irmã. Com a voz baixa, lembrei-a de que a recepção era apenas para adultos. Ela suspirou dramaticamente, como se eu estivesse pessoalmente arruinando a vida dela, e disse: Não conseguimos achar uma babá de última hora, então vamos ficar com eles por um tempo. Não. Eu calmamente disse a ela que eu tinha dado várias opções, incluindo uma babá muito bem recomendada e também sugeri os sogros dela. Mas ela recusou a babá e aparentemente não perguntou aos sogros. Ela apenas deu de ombros e disse: Bom, já estamos aqui, e eles estão se comportando bem. Nesse exato momento, um copo se quebrou, meu coração disparou. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Olhei ao redor tentando entender o que aconteceu e vi minha tia, Deus a abençoe, eu a amo tanto, pegando meu sobrinho e entregando-o para o meu padrasto. Felizmente ele estava bem, não pisou em vidro, porque minha querida tia estava perto o suficiente para controlar a situação. Meu pai e meu marido limparam todo o vidro. Aparentemente meu sobrinho estava rastejando por baixo das mesas e deve ter puxado a toalha sem querer, fazendo um prato e alguns copos caírem e se quebrarem. Felizmente ninguém se machucou e o vidro foi limpo. Minha madrinha de honra ajudou a encontrar copos e um prato novos.
Quando o caos foi controlado, voltei para minha irmã e disse a ela que precisava levar as crianças para casa. Agora. E ela perdeu a cabeça. Minha irmã começou a gritar. Ela disse coisas como: Não acredito que você está escolhendo uma regra idiota em vez de sua própria família. Você está sendo uma total bridezila. E? Você está literalmente expulsando sua própria sobrinha e sobrinho como se fossem cachorros de rua. Nesse ponto as pessoas estavam olhando. Meu marido veio me apoiar e o marido da minha irmã veio tentar acalmá-la. Ela disse que não poderia dirigir para casa porque já tinha bebido, e meu cunhado, marido dela, disse que a levaria para a casa dos pais dele. Ela ficou ainda mais brava e disse que não poderia deixar os filhos sozinhos para estar em um casamento. Minha mãe então disse que ela poderia ir embora, e minha irmã saiu às pressas, resmungando sobre como eu era egoísta e sem coração. Meu cunhado, marido dela, apenas ficou ali parecendo tão envergonhado antes de pegar as crianças, pedir desculpas para mim e meu marido e então seguir minha irmã. O resto da noite foi realmente agradável, nos divertimos muito e foi uma noite genuinamente boa. Eu e meu marido pegamos um táxi para o hotel por volta das 3 horas, a festa não acabou até umas 5 horas ou 6 horas. Mas estávamos cansados e decidimos que já era o suficiente para nós. Dormimos imediatamente e foi, honestamente, o melhor sono de todos. Achei que o drama tinha acabado, mas não, isso seria muito sem graça, né? Honestamente, eu não me importaria com alguns momentos sem drama. Na manhã seguinte, digo manhã, mas já era depois da 1 hora da tarde, nós dois estávamos bem ressabiados e decidimos pedir uma pizza. Porque não queríamos descer para comer com um monte de gente no café do restaurante do hotel. Eu peguei meu celular enquanto ele fazia o pedido e vi que minha mãe tinha me escrito: não preste atenção na postagem, eu vou cuidar disso. Fiquei muito confusa e não sabia do que ela estava falando, até que vi o post da minha irmã no Facebook. Minha irmã havia feito um desabafo completo sobre como eu a humilhei na frente de todo mundo, e fiz ela escolher entre os filhos e a família. Ela alegou que eu estava atacando ela por ter um casamento chique e excluir as crianças dela, e implicou fortemente que eu a tinha desconvidado porque odiava ser tia e odiava os filhos dela. Alguns parentes distantes que nem estavam no casamento começaram a chamar minha atenção. Uma das minhas primas comentou: Uau, tem gente que leva casamento muito a sério. É só uma noite. Felizmente minha mãe e meu pai não estavam aceitando isso. Eles pularam nos comentários para esclarecer, dizendo: eu tinha dado várias opções a ela e ela estava ciente das regras meses antes. Eu literalmente ofereci pagar a babá que ela recusou. Eu não queria me envolver, então desliguei o celular. Alguns dias depois do casamento, meu cunhado, marido da minha irmã, me ligou para pedir desculpas. Ele admitiu que implorou para minha irmã aceitar minha oferta da babá ou deixar as crianças com os pais dele, mas ela recusou porque achava que eu cederia na última hora. Ele estava mortificado com a forma como ela agiu e me disse que não fazia ideia de que ela faria uma cena assim. Parece que eles tiveram uma grande briga depois, porque ele ficou envergonhado com a cena que ela fez. Eu não falei muito. Planejamos nossa lua de mel de 3 a 12 de janeiro para podermos passar o Natal e o Ano Novo com nossas famílias. E o clima em janeiro é melhor para uma viagem de esqui. Passamos o Natal na casa dos pais do meu marido e foi muito bom. Depois passamos o Ano Novo com alguns dos nossos amigos. Minha irmã não falou comigo desde o casamento, mas ela tirou o post. Fomos para nossa lua de mel e foi muito divertido. Ambos praticamos salboarde, embora em níveis de habilidade totalmente diferentes, sendo ele apenas um pouco melhor. Minha irmã ligou para pedir desculpas durante a viagem, mas acabou apenas me menosprezando por tê-la expulsado do casamento. Então foi divertido. Eu acho. Eu me arrependo de tê-la expulsado? De forma alguma. Meu casamento foi muito melhor depois que ela saiu. Sem drama, apenas uma noite perfeita com as pessoas que amo. Fiquei chateada com o post no Facebook? Não muito. Minha mãe e meu pai a arrasaram nos comentários, até que ela acabou apagando. Ainda estou conversando com minha irmã? Quase nada. Ela ainda não se desculpou de verdade e ainda age como se eu fosse a irracional. Nesse ponto, estou apenas deixando ela ferver nas próprias decisões erradas. Então é isso. Espero que tenha gostado da leitura, apesar da atualização estar um pouco atrasada.